Pois eu não acho, não. Quer dizer que a gente tem que se resignar a sempre receber o pior orçamento? Então é essa mentalidade da administração. Aqui a gente vai ver também um gráfico mostrando a relação entre o que é gasto com pessoal e encargos, aqui só relacionado à UFA de 2011 a 2013, e o que é destinado às demais despesas. A gente percebe que o gasto com pessoal e encargos é onde tem a maior concentração de gastos na nossa universidade. O que a gente pode deduzir com isso? Esse decréscimo das demais despesas, do que pode ser investido, o recurso que tem para as demais despesas, explica a nossa pauperização. Aqui o estudante diz, nós não temos papel, nós não temos tinta, nós não temos impressora, nós não temos pincel, nós não temos isso, nós não temos aquilo. Porque não tem recurso para as demais despesas. Apesar da gente ter tido um leve crescimento no que é destinado a encargos, a pessoal e encargos sociais, mas que isso é natural, porque numa universidade que cresce, numa universidade que atende mais alunos, numa universidade onde os professores procuram se qualificar, é lógico que a folha de pagamento com o pessoal tem que aumentar. Agora, o que é necessário é que houvesse um investimento maior para fazer um contraponto e não deixar essas demais despesas descobertas, né? Aqui a gente está mostrando um quadro de indicadores da educação superior de 2007 a 2011. Aqui é levado em conta as matrículas na UES, URCA, UVA, Instituto Centec, FUNSEMI, NUTEC, FCE e UFC. A gente vê que há um crescimento das matrículas na educação superior, mas as bolsas de iniciação científica ou tecnológica da FUNCAP não correspondem a esse mesmo crescimento, não acompanham esse mesmo crescimento. O programa Primeiro Projeto, vocês estão vendo que o número de bolsas é reduzido. As bolsas produtividade também é bastante reduzida. As bolsas DCR houve inclusive um decréscimo. As bolsas de mestrado e doutorado, apesar de ter tido um leve acréscimo, um leve crescimento, depois, também se a gente comparar a quantidade de bolsa para a quantidade de matrícula que nós temos na pós-graduação, nessa última coluna, você vai ver que também não é uma quantidade suficiente para atender aos pós-graduandos. Mas uma coisa também me chamou a atenção. A coluna Trabalho Científico Publicado, ela ela triplicou. O que isso nos revela? Que apesar de toda a precariedade, toda a deficiência, toda a falta de estrutura que nós temos para trabalhar, nós somos bastante produtivos. E isso é importante que se diga, porque sempre é colocado, quando um governo ataca o servidor, seja ele professor, técnico administrativo ou de outra categoria, ele tenta sempre denegrir a imagem do servidor público como vagabundo, como aquele que não gosta de trabalhar, como aquele que é improdutivo. E nós aqui estamos mostrando em dados, que inclusive são dados do próprio governo, que nós temos um número de publicação bastante elevado. Aqui eu vou fazer uma discussão com vocês sobre a questão do nosso PCCV, nosso Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento. Em 2008, após uma greve de 2007, que entrou em 2008, que inclusive foi colocada pelo governo na ilegalidade, mas que o movimento não se dobrou, e continuou a luta, continuou a greve conseguiu arrancar o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, que foi publicado no dia 27 de maio de 2008. Mas apesar dessa grande conquista, até hoje, esse plano que precisa ser regulamentado, ele ainda não foi. De 2008 para 2003, nós temos aí 5 anos.
e esse plano ainda não foi regulamentado. E esse plano, em 2012, foi formado um grupo de trabalho com as representantes das 3 reitorias, dos 3 sindicatos, secretário de Ciência e Tecnologia, procurador-geral do Estado, doutor Fernando. Sentamos durante 2 meses trabalhando nas minutas do PCCV, que eram a minuta sobre a questão da qualificação docente, afastamento para a qualificação docente, a minuta sobre regime de trabalho e a minuta sobre a dedicação exclusiva. Depois de 2 meses de trabalho, elaborando, apresentando para a Procuradoria, apresentando para a CCTS, saiu uma versão consensuada entre esses segmentos. Pensávamos nós que agora só faltava o governador assinar. Para nossa decepção, e no final de novembro, isso ainda não tinha sido assinado. Retomamos a pressão para poder esse plano ser regulamentado e, para nossa surpresa também, chegando lá, as versões que estavam no gabinete tinham sido alteradas sem a participação daquele grupo de trabalho. Indignados com isso, o movimento solta uma nota denunciando a alteração das minutas e cobrando uma explicação do secretário de Ciência e Tecnologia e do Procurador-Geral do Estado. Eles ficaram tão perplexos, porque eu acho que na cabeça deles eles achavam que a gente não ia perceber, e eles tiveram que sentar de novo conosco e a gente refazer, desfazer o que eles tinham feito. E isso ficou acertado que ia ser encaminhado para o governador Cid Gomes assinar. Até hoje, ele também ainda não assinou o nosso plano de cargo, carreiras e vencimento, não regulamentou. Em relação à UVA, à UES e à URCA, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, para a gente discutir depois, é a personalidade jurídica de cada instituição. E por que eu acho que isso é importante? Porque a personalidade jurídica dessas instituições, principalmente a nossa, é que dá o fundamento legal para essa privatização que a UVA tem no seu interior. Se a gente olhar o Estatuto da UES, ela é uma personalidade jurídica de direito público. O Estatuto da URCA, ela é uma universidade estadual de ensino superior com autarquia educacional de regime especial. Se a gente olhar o da UVA, ela tem a personalidade jurídica de direito privado. É daí que se explica que nós temos 2 UVAs, uma pública e uma privada, que mais na frente eu vou mostrar para vocês. Aí eu comecei a me perguntar, que fundamento jurídico eles têm para fazer um ato dessa natureza? Eu recorri à Constituição Estadual do Ceará e encontrei o artigo 222. Lá diz: as instituições educacionais de nível superior, criadas e mantidas pelo governo público estadual, adotarão a natureza jurídica de fundação de direito público. Ou seja, a nossa instituição, ela está ferindo a Constituição Estadual. E é muito bom que os deputados estejam aqui, porque eles sabem da gravidade de um fato como esse. E a doutora Karen também, que é a nossa advogada, né? Olhando a questão da escolha de direção, de reitor nas universidades estaduais. Na UES, todas elas são feitas consultas, não são eleições onde não há uma lista tríplice, todas elas têm uma consulta. Mas mesmo na consulta há diferenças entre elas. Na UES, ela é precedida de consulta prévia à comunidade universitária, nos termos do Consune, com votação uninominal e um peso de 70, 15, 15. Docente tem um peso de 70%, servidor tem um peso de 15%, técnico administrativo tem um peso de 15%. A URCA, ela tem esse colégio eleitoral especial e lá na URCA, a partir de 2003, foi tomada uma decisão no Consune,
onde a consulta ela é direta e paritária. Todos os segmentos têm o mesmo peso e todos os alunos, todos os funcionários, todos os professores votam nessa consulta. E como é que é aqui na UVA? É piada. Como diz o professor Emanuel, a UVA poderia ser, nesse sentido aí, a vanguarda do atraso, né? Porque eu nunca vi uma coisa tão esdrúxula na minha vida. Como é que é a consulta aqui? A consulta é feita sem consulta à comunidade universitária. É feita num colégio eleitoral especial, onde participam representantes do CEP, Consune e Conselho Diretor. E pasmem, quantas pessoas compõem esse colégio eleitoral? 70. Para decidir quem vai ser o reitor de mais de 10 mil alunos, de mais de 400 professores e de mais de 400 funcionários. É assim que é feita essa consulta. A última consulta que teve foi feita às portas fechadas, decretaram que não haveria aula, para ninguém estar aqui, nem funcionário, nem professor, nem estudante. Votaram 59 pessoas, não votaram nem os 70, votaram 59 pessoas. 51 votos a favor, 4 não, 2 nulos e 2 brancos. E aí a gente se pergunta, porque nas passagens em sala, alguns alunos estão dizendo que a reitoria está querendo dizer que a nossa greve não é legal, não é legítima, porque nossa assembleia supostamente teria poucos professores e não representaria. Aí eu fico me perguntando, com esses dados em mãos, será que uma assembleia amplamente divulgada, uma assembleia amplamente democrática, com direito a voto e voz para todas as posições que existiam dentro no interior da Assembleia, é menos democrática do que você pegar 59 pessoas, trancar a universidade e você dizer que esse é um processo democrático? Se for, gente, eu estou precisando voltar para o ensino médio para entender o que é democracia, porque eu não consigo entender isso. Aqui eu coloquei uma foto só para a gente ver, porque o visual diz muito. Foi no dia da consulta, portão trancado e carro da polícia dentro da universidade. E os estudantes fora dela. Com a boca amordaçada, pedindo, exigindo democracia. Tá aqui os portões fechados, para não dizer que a gente tá inventando, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês o perfil socioeconômico dos nossos alunos. Ah, mais um detalhe. Voltando só aqui. Nesse último artigo 22 do Estatuto da URCA, a função de reitor é privativa dos integrantes da carreira de magistério superior da universidade. Só pode ser reitor quem é professor. Qual o nosso histórico aqui? Tá? Aqui nós vamos ver o perfil socioeconômico dos nossos alunos. São alunos, como o Alan colocou, de renda econômica baixa. Com certeza. Baixíssima, né? Então nós temos 75% dos nossos alunos, a renda familiar mensal é de até 2 salários mínimos. São egressos da escola pública. Utilizam o transporte alternativo, o ônibus, o van, para vir para a universidade. Só 44% são oriundos de Sobral. Que implicação isso traz? Primeiro,
Se é um aluno de renda baixa, ele tem o direito a uma política de assistência estudantil que é um direito social. Exatamente porque ele vem de uma família de pouco poder aquisitivo. Se ele é oriundo da escola pública, isso corrobora essa renda familiar dele. E ele vem se deslocando de 120 quilômetros, 80 quilômetros, 90 quilômetros, sujeito a acidente, a morte, como já aconteceu aqui, acho que ano passado, morreram alunos nossos, tá certo? Que inclusive o movimento estudantil fez um movimento que era do luta a luta, exigindo transporte digno, exigindo residência universitária, exigindo o restaurante universitário para que essas pessoas possam vivenciar a universidade e possam também evitar acidentes na estrada que podem ser fatais, né? Assalto, todo tipo de má sorte que existir. Em relação à política de assistência estudantil, eu fui buscar nas mensagens legislativas. As mensagens legislativas é um documento que o governador manda a cada ano, mostrando as ações e realizações do ano anterior. E ele colocou, eu destaquei o que tinha nessas mensagens para a UVA, para a URC e para a UES. Para a UVA ele diz, na mensagem 2009, que corresponde a 2008. Ações de promoção de assistência estudantil encontram-se em andamento, como é o caso da reforma e ampliação do restaurante universitário da UES, dos restaurantes universitários da URCA e UVA. Cadê? Aonde? Mensagem legislativa de 2009. Mas nas outras mensagens, 2010, 2011, 2012, não se fala mais em restaurante da UVA. Deletou. Enquanto isso, para a URCA, que merece o seu restaurante com certeza. Inauguração do restaurante universitário da URCA, com a distribuição de 8.000 refeições mês, na mensagem de 2011, referente a 2010. Conclusão da obra de residência universitária para atender 72 alunos. E conclusão da primeira etapa. A URCA, ela já tem a sua residência. Ela não está em funcionamento, que é uma reivindicação do movimento estudantil lá. Mas o prédio foi construído. Então a pressão para funcionar, ela está mais próxima do que longe, porque nós nem um prédio temos, né? A UES, inauguração do restaurante da UES, mensagem legislativa 2010, duplicação da sua capacidade, fornecimento do restaurante da UES de 182.280 refeições, isso na mensagem legislativa de 2012. Então, gente, por esses dados a gente percebe que não há nenhuma visão voltada, não há nenhum olhar do governador voltado para a sua própria região. Que quando eu passei em sala, eu até disse que seria até uma visão clientelista, porque ele estaria olhando para a sua região e não para as outras, mas nem isso. Porque isso é comum nessa política de hoje, né? Se o presidente for de Pernambuco, os recursos vão para Pernambuco. Isso é uma verdade, é um fato. Se o presidente for da Bahia, os recursos vão para a Bahia. Mas aqui o governador é de Sobral e os recursos não estão vindo para Sobral, porque pelo menos para a residência universitária e restaurante, isso não está acontecendo. Pode estar indo para outros lugares, né? No quadro 5, eu vou mostrar para vocês as matrículas relacionadas à UVA. Né? Vocês vão ver que houve um crescimento inicial. Em 2009 e 2010 houve um decréscimo. Vocês lembram que a administração resolveu fechar turmas porque não tinha professor? No lugar de ofertar 100 vagas, 50 manhã, 50 à noite, se ofertava 50 num semestre de manhã, no outro semestre à noite, porque não tinha professor. No lugar de lutar pelo concurso público e garantir a entrada, o ingresso desses 100 alunos em cada curso,
foi feito o mais fácil. Não, se nós não temos professor para 2 turmas no semestre, então a gente corta uma turma. É muito mais simples, né? Então essa é a visão dessa administração. Mais na frente há uma recuperação e em 2012 cai um pouco novamente. As bolsas de iniciação científica daqui, você vê que é um crescimento que não tem nada de significativo, não acompanha sequer o crescimento das matrículas. O número de docentes nomeados, isso aqui é que é assim chocante. De 2007 a 2012 foram nomeados 49 professores. Mas ao mesmo tempo aposentaram-se, faleceram ou foram exonerados 48. Trocou 6 por meia dúzia. Ou seja, nós não temos nenhum ganho real de quantidade de professores aí. Em 2013 entraram 19. Então ficou em 68 o número de admitidos. Mas ao mesmo tempo saíram 13. Tá certo? Ficaram 61. Então, entraram 68, saíram 61. Só esse dado já mostra a necessidade de professor para apenas manter o crescimento vegetativo da universidade. Não era nem a expansão. É o crescimento vegetativo. Sequer essa quantidade de professores aguenta. Corpo docente, nós temos 300, aí a gente vai ver aqui que vai aumentando o número de substitutos. Tá certo? Porque não tem concurso para efetivo, vai aumentando o número de substitutos. Atualmente nós temos 324 efetivos, 108 substitutos e um visitante, 433 em 2003. Eu fiz a relação aluno-professor, porque eu acho que isso é um dado importante para a gente entender a precarização a que nós estamos submetidos. Em 2007, a relação aluno-professor era de 32,62. Ela só cai quando aumenta o número de substitutos, porque aí a relação aumenta o total e a relação entre um e outro diminui. Gente, vamos pegar a menor relação aí, 24,83. A menor. Numa outra pesquisa que eu faço sobre a educação superior, sobre os mecanismos de acesso ao ensino superior, eu entrevistei o reitor da Universidade Federal do Ceará, o professor Jesualdo. E ele me disse uma coisa que não saiu da minha cabeça, que era sobre o Reúne. Eu colocando, professor, o senhor acha que essa meta do Reúne, da relação professor-aluno ser 18, porque na UFC está em torno de 14,6 por aí. O senhor acha que não é uma meta que vai precarizar o trabalho docente, vai sobrecarregar o professor? Porque essa relação não é a quantidade de aluno em sala. É uma razão entre o total de professores e o total de docentes. Então, quanto mais elevada, mais sobrecarregado é o professor. Aí ele disse assim, é uma coisa que a gente tem que pensar. Nós vamos conseguir, porque nós já estamos próximos disso. Mas a UFC, a gente tem que pensar com muito cuidado, porque a UFC, uma universidade que é de pesquisa, ela não pode ter uma relação professor-aluno alta. Se essa lógica dele está certa, ele defende que a UFC seja universidade de pesquisa, por isso que não pode ser tão alta. O que a nossa universidade vai ser com a relação aluno-professor dessa? Uma universidade meramente de ensino. É esse o projeto que está aí. A concepção de universidade de ensino, enquanto as outras universidades serão universidade de pesquisa. Ensino de baixa qualidade, com 60 alunos dentro da sala. 60... Ainda tem esse agravante, né, Considera? Nesse outro quadro, pessoal, a gente vai ver o perfil do corpo docente. E aí nós vamos ver, nós temos professores qualificados, nós temos professores com doutorado, nós temos professores com pós-doutorado, nós temos professores que estão fazendo sua pós-graduação, ou seja, nós temos o potencial de professores que podem realizar pesquisa e transformar essa universidade numa universidade de pesquisa, não numa universidade de ensino.
Essa história de que a Universidade Estadual Vale do Acaraú tem vocação para ser universidade de ensino é balela, isso não é verdade. Nós temos material humano. Nós temos material humano para desenvolver a pesquisa nessa região. Aqui a gente vai ver o que aquela personalidade jurídica vai desembocar. Nós temos duas uvas. Uma uva que tem, em 2002, 25 cursos e 10.380 alunos. E nós temos uma uva privada que tem 67.809 alunos. Em todos os estados do Brasil, que recebem a chancela da Universidade Estadual Vale do Acaraú. É por isso que a universidade está como está, porque se a gente olhar o prédio do Instituto, ele não está como o nosso, que nem sequer nós prédios nós temos, né? Agora vamos ver as matrículas em cursos Lato Sensu e Estrito Sensu. Olha a diferença. Lato Sensu nós temos muito, porque são cursos que são pagos. Enquanto os cursos Estrito Sensu nós temos pouco. Em 2002 nós tínhamos 2 mestrados, hoje nós temos 3, que tem o mestrado de Geografia que foi aberto recentemente, que já vai para a sua segunda seleção. Ou seja, nós temos poucos Estrito Sensu, mas temos muito Lato Sensu porque são pagos. Em relação ao corpo técnico administrativo, eu queria que um papel que a Glaucia me deu, que tem a quantidade atualizada deles. Até 2002, nós tínhamos 107 técnico administrativo. Agora, olha a quantidade de Bolsa PBU. Por que essa quantidade de Bolsa PBU? Porque os alunos que têm Bolsa PBU são utilizados para fazer serviço dos técnicos administrativos. Então, quanto mais diminui aqui, mais aumenta aqui, porque como não tem concurso para servidor, se utiliza a mão de obra dos alunos. No lugar de estar estudando, estão fazendo serviço de coordenação, serviço de laboratório, etc. E a Glaucia me passou aqui os dados. Atualmente, 120 funcionários efetivos e 260 terceirizados. Mais do que o dobro. Monitoria remunerada, olha a quantidade de bolsas. Extensão. Então, o tripé ensino, pesquisa e extensão, ele é fraturado mortalmente. Nomeações e carência, a gente fazendo uma relação. Nós tivemos, isso aqui é a própria nota do secretário de Ciência e Tecnologia, que ele soltou defendendo o governo, diz isso. Nós tivemos, de 2007 a 2003, na UVA, apenas 68 nomeações. Mas nós temos uma carência de 185. A UES tem uma carência de 295 professores. E a URCA tem uma carência de 309. Então, é um disparate aí. Vamos ver quantos concursos para professor efetivo nós tivemos até então. Só tivemos concurso para efetivo em 2007, com 27 vagas. E depois, em 2012, 21 vagas. Olha a quantidade de seleção para professor substituto. Tá certo? Vamos agora para a quantidade de cargos docentes. Isso aí nos interessa bastante. Por quê? Porque nós queremos ascender. Então, nós temos vagas criadas para professor adjunto 140 e ocupadas nós temos 134. Para professor associado 170 e ocupadas apenas 7. Se o governo permitisse a ascensão de um grupo de professores que estão esperando a ascensão, que já tem direito, mas o governo não publicou e nem faz essa transição, nós desafogaríamos aqui a quantidade de professor adjunto vindo para professor associado e nós poderíamos abrir concurso para professor adjunto. Mas isso está represado. Condições de trabalho. Da nossa pesquisa que nós fizemos, nós está em andamento, nós entrevistamos
uma amostra de coordenadores de curso. Nós ainda não entrevistamos professores, mas nós entrevistamos coordenadores de curso. E o que a fala deles nos mostra? Primeiro, necessidade de 4 a 10 professores por curso, apresentam problemas de infraestrutura, escassez de bolsa, a monitoria na base do voluntariado, ausência de assistência estudantil, intensificação da jornada de trabalho, que não é reconhecida pela instituição. E aqui nós temos um plano semestral de trabalho docente, que é o PSTD, em que a gente trabalha mais de 40 horas e o que a gente recebe é um termo de ciência no sistema, onde você é obrigado a clicar, dizendo que você concorda que se você trabalha, seu regime de trabalho é 40 horas. Mas se você trabalha mais de 40 horas, é responsabilidade sua. Então, nós temos uma intensificação da jornada de trabalho, não reconhecida pela instituição, um prolongamento do trabalho que ultrapassa as 40 horas e ocupa nossos finais de semana, que deveriam ser destinados para o lazer, para a nossa família, tá certo? Para outros prazeres que a gente queira, mas a gente fica trabalhando, porque a gente acaba levando mais trabalho para casa e a tecnologia ajuda muito isso, porque tudo você vai fazer no seu computador, na sua internet, você vai lançar nota no sistema, você vai fazer outras atividades que antes não eram obrigação do professor lançar nota. A captação de recurso financeiro por meio dos projetos tem um peso significativo para garantir as nossas condições de trabalho. Isso a gente caracteriza como professor empreendedor. Como a universidade não nos possibilita as condições de trabalho, nós temos que correr atrás dos editais para conseguir os recursos para montar nosso laboratório, para conseguir o recurso para montar nossos grupos de pesquisa, para comprar o reagente, para comprar não sei o quê, aquele produto que precisa para o laboratório, porque a gente não tem. Então é uma lógica do professor empreendedor. Nós temos um plano semestral de trabalho docente que tem uma concepção de trabalho fabril. Você vai contando as suas horas até você atingir, para você não ser rotulado de improdutivo. Um plano de trabalho que privilegia as atividades de administração e ensino. Se você tem um cargo, você já tem 30 horas no seu PSTD. Se você tem uma pesquisa, você só tem 8. Se você tem um projeto de extensão, você só tem 8. Então, é um desequilíbrio total nessa distribuição de carga horária. Porque tem uma concepção de universidade de ensino. Privilegiar o ensino, aumentar o número de disciplinas no professor e o privilegiamento aí de quem está em carga administrativa. Uma subvalorização da pesquisa e da extensão e uma lógica policialesca. Inclusive, no ano passado, colegas nossos receberam cartas dizendo que a administração colocando que eles estavam irregulares e que eles tinham prazo para ir justificar por que eles estão irregulares, porque não atingiram as 40 horas no seu PSTD. Então, pessoal, o que está subjacente aí, que eu estou dizendo aqui, dois projetos que estão em disputa. Projeto tanto de modelo econômico como de universidade. No modelo econômico, qual é o modelo econômico que o Estado do Ceará defende? E aqui o colega Sérgio Novaes, que está representando a deputada Eliane, colocou muito bem. É um governo que privilegia a questão do turismo. Vai privilegiar a questão da ponte estaiada, do aquário, tá certo? Em detrimento dos recursos para a educação. É um modelo econômico que se baseia, que não se difere da era Tássio. É um modelo econômico baseado na isenção fiscal, na vocação turística do Ceará, na questão da mão de obra barata, abundante, de baixo poder de organização sindical, que vem para o nosso Estado explorar a mão de obra dessas pessoas. Ou seja, não é um modelo econômico que muda a concentração de renda. Não distribui renda, ao contrário, cada vez mais concentra a renda, aumenta a pobreza, aumenta a miséria no nosso Estado. É uma concepção também de política de educação superior, de negação da educação pública. Por isso que ele diz
universidade estadual é um erro histórico, porque ele não tem interesse na educação superior estadual. Ele quer negar essa universidade, só que a universidade estadual, o UES, URCA e UVA, elas são um fato. Não tem como ele mudar isso, elas fazem parte do sistema de ensino, elas existem. Ele pode até não criar outras, mas ele tem que arcar com essas, porque é responsabilidade dele, elas já estão criadas. A concepção de universidade operacional, aquela que é regida pela lógica do mercado, como dizia a Marilena Chauí, uma universidade de ensino que intensifica e precariza o trabalho do seu professor, e um outro projeto radicalmente diferente, que é o projeto do Sindiúva, que é um projeto que entende a universidade como uma instituição social, uma universidade, como disse aqui o aluno, que seja referenciada na sociedade, que discuta, debata os problemas dessa sociedade e busque solução para resolver os problemas do seu povo, para resolver o problema da sua sociedade, que se baseia no que a gente chama um modelo Goltiano de universidade, que garante ensino, pesquisa e extensão, e que vê o trabalho docente não como um trabalho fabril, não como uma empresa, mas sim vê o trabalho docente, como dizia o Wright Mills, como um trabalho artesanal. Aquele que o professor precisa escolher o que ele pesquisa, gostar do que ele faz, ter liberdade de pensamento, ter autonomia de criação e de produção. E para finalizar, eu vou colocando aqui as nossas reivindicações, porque diante de um cenário tão catastrófico como esse, nós temos muita coisa a lutar e reivindicar. Ampliação de verbas para as 3 universidades estaduais, concurso público para professor e técnico administrativo, plano de cargos para servidor, regulamentação do PCCV, política de assistência estudantil e prédio próprio para a UVA, substituição do atual PSTD pelo plano de trabalho docente, autonomia e democracia, estatuinte, eleições diretas, equiparação salarial entre substitutos e professores. E para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte: a primeira foto que eu coloquei da uva era uma uva desbotada, era uma uva fraca, abandonada, maltratada, mas não é essa uva que nós queremos uma uva com todas as cores, viva, que a gente consiga perceber que essa é a nossa universidade, que essa é a universidade que nós queremos para a região norte. E para finalizar, eu só gostaria de dizer mais 2 coisas. Primeiro, aos que compreenderam a situação caótica em que a UVA se encontra e que estão na greve, e aí eu me incluo nesse grupo, eu quero dar parabéns e dizer força, determinação para a gente chegar à vitória. Aos que ainda não compreenderam a urgência de lutarmos em defesa da UVA, eu tenho só a dizer isso. Desculpem pelos transtornos, estamos mudando a UVA.